Com esse vídeo realizaremos a análise do processo de... O grupo para o trabalho de materiais metálicos é composto pelo Fábio Augusto Fernandes Fontalva, Lucas Tavares de Oliveira e por mim, Túlio Gigliottosi. Princípios da forja. O que é o forjamento? O forjamento é o processo de conformação por meio do qual se obtém a forma desejada da peça por martelamento ou aplicação gradativa de uma pressão. A maioria das operações de forjamento é efetuada a quente, embora certos metais possam ser forjados a frio. Nesse item, contudo, será tratado principalmente o forjamento convencional, ou seja, o processo conduzido a quente. Principais classes de equipamentos. Existem duas classes principais de equipamentos de forjamento: os martelos e as prensas. Os martelos provocam deformação no metal por impacto, e as prensas submetem o metal a uma força de compressão em baixa velocidade. O processo de forjamento subdivide-se em duas categorias: forjamento livre ou em matriz aberta e forjamento em matriz fechada, conhecido apenas como forjamento em matriz. Como método de avaliação, nós temos que explicar algum artigo da área de nosso interesse. Então, nós escolhemos o artigo que fala sobre o método de forjamento para reduzir etapas do processo na formação de fixadores automotivos. O setor da manufatura de componentes automotivos tem vivenciado uma competição muito intensa. Para fins de melhorar a eficiência da produtividade, os autores introduziram a forja por injeção em um único passo, como alternativa para o método convencional da forja multi-steps, no processo de fabricação de fixadores automotivos, sendo capaz de alcançar um fluxo de matéria combinado e de geometria complexa. O estudo de viabilidade foi conduzido, incluindo comparações convencionais do processo de forja convencional multi-steps, e é o método a ser implementado, single step, através de simulações, validação experimental do processo de forja por injeção e uma detalhada série de testes de qualidade das partes produzidas. Com relação aos softwares usados para as simulações, foram utilizados os softwares Abaqus e Deform. O Deform usa um modelo de material plástico rígido e é equipado com a capacidade de autorremessa, a qual é ideal para simulações de componentes com formas complexas. Já o Abaqus usa um modelo de materiais elásticos plásticos, possibilitando a análise de ferramenta, deflexão de material, de estresse ferramental e tensão. Portanto, promove conveniência para avaliar os componentes com precisão e o estado de tensão das ferramentas. Comparando as forjas multi-step e single-step. A forja multi-step necessita de uma força final. Isso causa um alto estresse e desvio nas ferramentas, resultando em problemas de precisão na formação, além de requisitar uma carga maior. A taxa de força causa mudanças mais frequentes na forja single-step do que na multi-step. Isso pode influenciar a vida útil do equipamento e pode ser um problema na produção em larga escala no processo single-step. Em relação à energia de formação, no processo multi-step é necessário um volume maior dessa energia do que no single-step. Com relação à dureza e distribuição de grãos, foram feitas as distribuições de grãos e de dureza tanto Vickers quanto Brinell, e não houve alterações significativas em ambos os casos. Bom, podemos concluir que, primeiro, um novo método de forja reduz os passos em uma produção automatizada de fixadores
foi proposta e experimentalmente os resultados confirmam a viabilidade do método de forja por injeção na substituição do método multistep convencional, reduzindo o tempo de produção. Segundo, que o método de injeção, por necessitar de uma força maior para completar o processo de formação, pode acarretar alguns problemas com a vida das ferramentas e precisão na formação. Entretanto, é notável que a necessidade de energia para este método é menor que o convencional. E como a última conclusão, no método de injeção, a formação de defeitos é mais evidente do que no método multistep, mostrando uma necessidade de certos ajustes nas ferramentas e equipamentos para que as dimensões do produto final sejam seguidas. Essas foram as referências utilizadas e agradeço a atenção. Muito obrigado.